Meu amigo e minha amiga, nesses últimos tempos que nós temos vivido, nós temos percebido que muitas pessoas têm perdido o temor a Deus, principalmente pessoas que outrora estavam em alguma igreja, mas que nunca creram de coração. Estavam em uma igreja, pareciam ser verdadeiramente convertidos, crentes de verdade, mas nunca conheceram o Senhor Jesus Cristo de fato. E, por fim, depois de ficar um tempo na igreja, saíram. E como está escrito pelo apóstolo São João, no capítulo 2, versículo 19 de sua primeira epístola, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Pois bem, nós temos visto que muitos que outrora estavam na igreja, até pregando, saíram da igreja e hoje estão contra Deus abertamente. No YouTube, na internet, falando mal da Bíblia, blasfemando de Jesus Cristo. Vez por outra, chega aos nossos olhos e aos nossos ouvidos blasfemas ou blasfêmias de pessoas que outrora estavam na igreja, que hoje se revelaram ser anticristos. Conforme o apóstolo João também disse aqui no capítulo 2, versículo 18, filhinhos, e já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O anticristo, ele virá no mundo, mas, no momento, muitas pessoas têm agido como o anticristo. Têm falado contra Jesus, têm blasfemado contra Deus. Eu vi um vídeo de um senhor chamando a Bíblia de mentirosa, falando que o que está na Bíblia é mentira, falando que Deus não existe, e ele foi um pregador. Ele estava na igreja e hoje ele tem o coração cheio de ódio, de raiva da Bíblia. Ou seja, nunca conheceu o Senhor Jesus, nunca creu de verdade. E isso me faz lembrar o que o apóstolo São Paulo ele escreveu na sua epístola a 2 Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Olha, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você uma coisa, você que é de Deus, e depois eu tenho algo para falar para você que fica blasfemando, porque nós vemos alguns na internet expondo as suas blasfêmias contra Deus. Mas eu tenho certeza que por aí tem muitas pessoas que não estão na internet falando contra Deus, mas nos seus corações blasfemam contra Deus todo dia. Tem raiva de Jesus, tem ódio da palavra de Deus, tem raiva dos cristãos verdadeiros. Então eu tenho uma palavra para você que é de Deus e tenho algo para dizer para você que blasfema contra Deus. Para você que é de Deus, queria lembrar que nós estamos no mundo onde não tem só discípulos do Senhor, não tem só crentes. Aliás, tem muito mais incrédulos, pessoas que endurecem o coração para a verdade e não querem crer em Jesus de maneira nenhuma, não querem crer no Evangelho de maneira nenhuma do que crentes. Tem muito mais incrédulos. E eu venho te lembrar, meu irmão, minha irmã, que existem muitos homens maus. Existem muitos homens enganadores e que irão de mal a pior. Eles não vão melhorar, não. Vão de mal a pior. Fazendo o quê? Enganando outras pessoas e sendo enganados. É engraçado que eles enganam, mas eles também são enganados. Eles são vítimas do engano. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreveu pela palavra de Deus as palavras do Espírito Santo em 2 Timóteo 3, 12 e 13, que eu vou ler de novo.
E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Você vê como é que são as coisas, né? No final das coisas, até os incrédulos, eles são crentes da maneira errada. Porque, veja esse senhor mesmo que estava falando contra a Bíblia, falando contra Jesus, que eu ouvir. Ele não crê na Bíblia. Ele nunca creu no Senhor Jesus, mas ele crê nos pensamentos dele, ele crê no coração dele, ele crê nas imaginações dele, ele confia no entendimento dele, ele pensa que ele sabe tudo, não é verdade? Daqui a pouco vai estar se declarando Deus, não é verdade? Daqui a pouco, falta pouco para ele dizer que ele é o seu próprio Deus, se já não diz, não é verdade? Então, eles estão se enganando e enganando uns aos outros. Mas nós que cremos temos que lembrar que a palavra de Deus já nos alerta, não é de hoje. Desde a época dos apóstolos está escrita esta palavra aqui, ó. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tem homens maus, tem pessoas más, e nós devemos entender que é necessário que seja assim, até que Jesus volte. Agora, para você que porventura conseguiu ouvir este áudio até aqui, e você porventura é uma pessoa que blasfema contra Deus, você não gosta de Jesus, não gosta da Bíblia, você não consegue acreditar no Evangelho de jeito nenhum, e você blasfema contra Deus. Olha, eu queria só te fazer uma pergunta. Eu não vou nem dizer meu amigo, minha amiga, porque se você que está me ouvindo não gosta de Jesus, não gosta da palavra de Deus, então você, não adianta eu te chamar de amigo ou amiga, porque com certeza nós não somos amigos. Mas eu quero dizer para você, te perguntar, você pediu para nascer? Você que blasfema contra Deus, você pediu para vir a esse mundo? Não, né? Pois é. Se não pediu para nascer, então tenha temor ao Deus desconhecido, porque a pessoa pode dizer que não conhece a Deus, mas dizer que ele não existe e falar contra a santa palavra de Deus que tem mudado a vida de tanta gente, mudou a minha vida. Esse Jesus aqui, ele me curou quando eu era doente. Esse Jesus aqui alegrou meu coração, me respondeu tantas vezes. Hoje eu creio no Senhor Jesus, não é somente pelo que eu leio na Bíblia, não, mas pela experiência que eu tenho com Ele. Pela experiência nesses 33 anos que eu venho servindo a Deus desde a minha adolescência. Esse Jesus que é tão bom, este Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, você pode dizer que não conhece a Ele, mas você não pode blasfemar contra Ele. Aliás, até pode, mas não é boa coisa enfrentar o Deus Criador dos céus e da terra. Não é aconselhável ficar blasfemando de Deus com ódio de Jesus. Se a pessoa não tem nada de bom para falar de Jesus, se ela não crê em Jesus, que viva sem Jesus, mas não tente enfrentar o Senhor Jesus, não. O apóstolo Paulo foi um que perseguiu o Senhor. Ele perseguiu, ele fez o que pôde, mas ele só foi até onde o Senhor permitiu. Porque quando o Senhor Jesus apareceu na frente dele na estrada de Damasco, uma luz mais forte que o sol apareceu para ele, ele caiu no chão e ficou cego por 3 dias. Assim acontecerá com todos que hoje blasfemam de Deus, que zombam de Deus, que têm ódio contra Cristo, contra a sua palavra. Um dia vão estar diante da luz mais forte do que o sol ao meio-dia. Vão estar diante da luz do mundo. E aí? Vão fazer o quê? Quando estiverem diante do Deus desconhecido para eles.
Agora eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã. Persevere, continue firme, vamos perseverar, vamos continuar servindo a Deus. A fé não é de todos e nós sabemos que muitos são os que escolhem a incredulidade, mas nós somos crentes e nós escolhemos a fé. Nós escolhemos abrir o coração e crer, mesmo sem ver. Não precisamos ver nada para crer. A fé é convicção de fatos que não se veem, certeza das coisas que se esperam. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Você ouviu Uma Palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.